Olá, seja bem-vindo para a nossa última aula de estudos no Antigo Testamento, História de Israel. Para encerrar a nossa trajetória de História de Israel, nós vamos falar do período grego. É o chamado também pós-exílio, período pós-exílico tardio, que começa com o domínio de Alexandre o Grande, em 333, sobre a Palestina. O mais significativo desse período é o que nós chamamos de helenismo na Terra Santa. O que vem a ser helenismo? Helenismo não é a imposição da cultura helênica, isto é, grega, sobre a cultura oriental, mas a sua fusão com a cultura oriental. Em outros lugares, os gregos impuseram a sua cultura. Aqui, os gregos, ou os helênicos, mesclaram a sua cultura com a cultura do povo local e vice-versa. Com isso, eles obtiveram um sucesso muito grande no domínio, espalhando, entre outras coisas, além dos seus costumes, suas línguas e suas instituições. Depois da morte de Alexandre, 4 dos seus maiores generais dividiram o seu reino. E nos interessa particularmente duas dessas dinastias. A dinastia dos Lágidas e Ptolomeus no Egito e a dinastia dos Antíocos ou dos Seleucidas ao norte. De 301 a 198 AC, os Lágidas estabelecidos no Egito, que tiveram como título Ptolomeus, se estabelecem ao sul e conquistam a Palestina. Por esse período, eles dominam a Palestina. Sempre há no domínio estrangeiro a colaboração dos dominados. Sempre há interesse de um e de outro de se comprometer com o domínio estrangeiro e auferir benefícios, tirar benefícios dessa relação. E os Tobíadas foram essa família de colaboracionistas dos Ptolomeus dentro da terra judaica, isso é, dentro do povo de Israel. O domínio se torna, então, muito mais fácil. E entre essa família havia um sujeito chamado José, que era filho do patriarca dessa família, que foi nomeado Exator-Mor. Exator-Mor é o coletor, ou executor de tributos, o maioral entre o povo. Ele ficou encarregado, então, de cobrar os impostos dos seus irmãos judeus. Vocês podem ter uma ideia, né, do ódio que isso gera. Você vai ver, por exemplo, Zaqueu, o maioral dos publicanos, cumprindo aproximadamente essa mesma função. Isto é, cobrando impostos dos filhos, seu próprio povo, para um poder estrangeiro. Esse colaboracionismo gera, então, um ódio sem limites. Mas o conflito é intenso pelo domínio dessa faixa, sempre foi, essa faixa que compreende a passagem do norte para o sul, da Babilônia para o Egito. E o poder seleucida, estabelecido na Síria, Damasco é a sua principal cidade, em conflito com o poder ptolomaico, conquista entre 198 a 128 a Palestina. Eles se estabelecem como reis da linhagem dos Antíocos. Você já ouviu certamente falar de Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV, mencionado no livro de Daniel. Surge exatamente desta linhagem aqui. Eles têm sucesso porque
de domínio na Palestina, porque eles favorecem os judeus. Eles abaixam as taxas de impostos, as taxas alfandegárias também são diminuídas, eles subvencionam o culto do templo, que para a nação judaica era fundamental no relacionamento com o poder estrangeiro, e fazem uma outra série de benefícios, inclusive nomeando alguns proeminentes judeus daquela época para serem os seus, vamos chamar assim, parceiros no domínio do povo. Eles trazem com maior intensidade nesse período a polis como projeto de domínio. A polis, isto é, a cidade grega, aquele modelo, é implantado mesclando a cultura helênica da polis com a cultura local. Então nós temos entre as instituições a chamada gerusia, que é o conselho de anciãos da polis. Para a cultura judaica isso é muito significativo. Daí vai surgir o sinédrio posteriormente, isso é, os anciãos dos judeus podem se organizar nessa gerusia e podem ajudar ou colaborar com o poder estrangeiro na administração. Uma outra inovação da polis é o ginásio. O ginásio forma os jovens na mentalidade grega, forma os jovens para o exército e para toda a cultura helênica. É aqui que eles aprendem língua, maneiras e costumes da Grécia. A oikos, isto é, a casa, se torna uma unidade produtiva. As casas serão posteriormente, no Novo Testamento, unidades produtivas que sustentam uma economia à base de troca, mas também com uma economia comercial, com os artesãos se organizando em torno, primeiro, da casa, e posteriormente nós vamos encontrar bairros inteiros organizados segundo uma determinada profissão, um determinado ofício. Aqui há de se acrescentar a língua grega, o koiné, isso é, o grego popular, o grego comum, falado em todo o domínio do Império Grego, do período grego. Nós teremos como resultado disso a propagação do Evangelho de Jesus em uma língua de um dominador e o Novo Testamento todo escrito nessa língua. A partir de 167 há um agravamento na situação, nas relações entre os antíocos, nesse caso Antíoco IV, chamado de Epífanes, a manifestação do divino, contra os judeus conservadores. No episódio do sacrifício, quando um enviado do rei antigo vai sacrificar um animal impuro no templo, o pai dos macabeus se revolta, um sacerdote, e acaba desencadeando uma revolta que é conhecida como a Guerra dos Macabeus. A palavra macabeu significa martelo, ninguém sabe explicar exatamente por quê. Uns dizem que é por causa do formato da cabeça de um dos filhos do sacerdote. Seja como for, esse período é conhecido como período macabeu, no qual nós temos pelo menos 2 livros escritos, e com a conquista dos macabeus de territórios, do poder político, seus descendentes, os asmoneus, tomarão o poder e farão durante 100 anos um reinado independente do povo de Israel. Judas, Macabeu, seu irmão, Jonatas, Simão, vão reinar sucessivamente no povo de Israel,
expandindo os territórios, retomando os territórios, estabelecendo o culto no templo com correção, estabelecendo um grupo de sacerdotes e vão dominar, e os seus herdeiros, os asmoneus, vão dominar a cena até 67. É com Demétrio II, vejo que ele já tem nome grego, né? Que se estabelece o caráter vitalício e hereditário do reinado. As moedas, os ciclos, como nós conhecemos no Novo Testamento, são cunhadas nesse período. Isso é, uma moeda é uma identidade de um reino ou de um reinado. E essas moedas são conhecidas como ciclos e trazem a efígie, né? A marca dos asmoneus. E eles vão dominando até que a dinastia acabe. Nós temos Aristóbulo I, Alexandre Janeu, Salomé Alexandra, e com Salomé Alexandra nós estamos no período em que os romanos que têm interesse nesta região vão entrar na Palestina e, por fim, a dinastia Asmoneia. Pompeu é um general romano que em 67 invade Jerusalém e a Judéia e passa o domínio, põe fim à dinastia, à liberdade e à independência judaica e passa a Palestina toda e o reino asmoneu para o domínio romano. Este domínio romano vai se estabelecer e o Novo Testamento acontecerá, e depois, posteriormente ao Novo Testamento, período apostólico, decorrerá durante o domínio romano. Mas isso já é a história de Israel para o Novo Testamento, que eu tenho certeza que vocês vão aprender em outra disciplina. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco melhor a história de Israel, desde o seu princípio até a tomada dos romanos, e que isso possa ajudar a iluminar os textos bíblicos para a sua pregação, para a sua devoção, para alimentar a sua espiritualidade. Muito obrigado por ter nos acompanhado e eu espero que possamos nos rever em uma outra disciplina. Até mais, Deus abençoe e obrigado.